Fala pessoal, hoje a gente está aqui para falar do OIAG11, um Fiagro que está caindo no gosto da galera porque ele é um dos fundos que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses. Para vocês terem ideia, ele já chegou a pagar mais de 1,5% ao mês só de dividendos. Então, claro, né, que isso atrai a atenção aí dos investidores de maneira geral e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui também e, lógico, a pedido de vocês. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, isso é importante pra gente. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. E se você quiser, deixa um comentário aqui também, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Bom, estou aqui então com o último relatório do fundo, né? Do OIAG11. É um Fiagro, como eu falei para vocês, e antes da gente ir para o relatório, é um relatório pequeno, um relatório curto, eu quero fazer aqui algumas considerações. E depois também a gente vai fazer o cálculo do preço justo dele e também vamos ver quanto você precisa investir nele para fazer a bola de neve. Bom, a primeira coisa que você tem que olhar, pessoal, muita gente está investindo só por isso aqui, ó, dividend yield do fundo, 17%. É alto, realmente é muita coisa. E ele teve uma pequena desvalorização aí nos últimos 12 meses. Então, esse dividend yield aqui, de fato, ele é 17% mais ou menos. Porque, para quem não sabe, quando tem uma desvalorização muito alta ou uma valorização muito alta, isso distorce o dividend yield. Nesse caso, como uma desvalorização pequena, né, esse dividend yield ele não está distorcido. Então, de fato, é os 17%. Mas olha só, patrimônio do fundo, né? 90 milhões, quase isso. Então, um patrimônio extremamente pequeno, tá? Vou pegar aqui também a cotação OIAG11 para a gente poder dar uma olhada, né? O fundo começou lá em maio de 2022, tem pouco mais de um ano. A cotação já oscilou um pouco, né? A gente está vendo aqui que o período ele foi um pouco turbulento, mas o importante, pessoal, é isso aqui, né? Você olhar que é um fundo pequeno, é um fundo aí com uma base de cotistas, olha só, aqui está desatualizado, mas no relatório é um pouco mais. Mas de qualquer forma é uma base de cotistas ainda pequena, tá? Então você tem que tomar esse cuidado. Não é que o fundo não possa ser um fundo bom, não é isso, tá? E não é que ele não paga bem, muito pelo contrário, ele paga muito bem, mas tem todos esses riscos. Então, dito isso, vamos para o relatório. Como eu falei, ele é um Fiagro, né, que investe aí em CRAs, CRIs, relacionados aí a imóveis rurais, a cadeias produtivas agroindustriais e também a cotas de outros fundos do setor agro, tá? Ele, pessoal, ele teve a sua constituição lá em 2022, né, em janeiro de 2022. Ele tem um benchmark que eu acho... Isso é difícil, hein? Remoto! Pessoal, o benchmark dele é CDI mais 2%, tá? Então, um benchmark, assim, é muito razoável, na minha opinião, tá? E lembrando a vocês que o fundo, ele cobra taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Como o benchmark, na minha opinião, um benchmark tranquilo de se bater, normalmente você vai pagar essa taxa de performance de 20%, tá? Além disso, ele tem uma taxa de administração de 1,10%. Bom, ele é administrado pela Singularity e gerido pela Fator Ori, tá? Eu, assim, particularmente não invisto muito em fundos que são administrados pela Singularity, mas vocês podem deixar a opinião de vocês caso conheçam mais a fundo essa administradora. De qualquer forma, taxas um pouco altas, sim, não há como negar isso. Por outro lado, o fundo entrega bastante resultado, então depende, né? Tudo isso você tem que colocar na balança. Bom, o fundo no último mês, ele pagou aí 13 centavos por cota, o pagamento foi dia 14, rendimento aí de 1,3%, é um rendimento bastante alto, tá? E diga-se de passagem, esse foi um rendimento assim, tranquilo, né? Na média, vamos falar dessa forma, para esse ano. Teve mês aí, março e fevereiro, que ele pagou 17 centavos por cota. Então o cotista vai à loucura, né? 17 centavos por cota dá, sei lá, mais de 1,5% ao mês, tá? Claro, pessoal, isso aqui, né, provavelmente alguma coisa não recorrente. O fundo não vai ficar pagando 17 centavos. Tanto é que, olha só, se a gente olhar o histórico dele desde que ele começou, ele oscila bastante, então você tem que ter isso em mente, tá? Que normalmente a média dele fica nesses
12, 13 centavos por cota, o que é um rendimento excelente, tá? O que é um rendimento muito bom. Então aqui tem algumas informações, destaques, né? Taxa média da carteira, olha só, CDI mais 4,66% ao ano. Então normalmente é o que eu falei para vocês, você vai acabar pagando essa taxa de performance. Valor de mercado, né? Aí 9,70, aliás, valor patrimonial 9,79. Valor de mercado 9,50, então PVP bem próximo de 1, o fundo não está nem descontado e nem caro, né, segundo esse indicador. Liquidez média diária pequena ainda, né, mas também o fundo é pequeno, então a gente não tem como exigir isso dele. Nota do gestor: durante o mês de julho, o fundo aumentou sua posição no CRA Índigo, no CRA Ponto Rural, no CRA Paranatex e no CRI de Sante, totalizando aproximadamente 9,8 milhões. Ainda adquiriu aproximadamente 3 milhões do CRA Valoriza. A alocação de ativos-alvo ficou em 81,3% do patrimônio líquido neste mês, em comparação a 68% no mês anterior. O fundo conta com aproximadamente 16 milhões em caixa. Pessoal, 16 milhões em caixa. Para um fundo aí que tem 90 milhões aí de market cap, é um caixa extremamente alto, né? Dá mais de 15% só de caixa. Eu dei uma olhada geral aqui no relatório, não consegui achar mais nenhuma informação que justifique esse caixa, tá? Afinal, pessoal, caixa para fundos imobiliários, ele não é muito interessante, porque o fundo não consegue aproveitar aquele caixa para gerar um rendimento satisfatório, tá? Na minha opinião, claro. Então, eu não sei por que o fundo tem esse caixa, tá segurando esse caixa aí, mas vamos acompanhando aí, na medida que eles vão divulgando mais relatórios, a gente vai tentando entender o que está acontecendo. Ele fala, né, que deve ser direcionado para novos ativos alvos em análise, tá? No mês, então, foram distribuídos aí 12,5 centavos por cota e o fundo possui aí 1 centavo aproximadamente por cota em reserva, tá? Então ele tem uma pequena reserva aí, mas é importante destacar, pessoal, a gente consegue ver isso na oscilação mensal da distribuição que o fundo tem, que ele não segura. Ele teve o rendimento ali, já distribui. Aí no outro mês, se ele tem um rendimento fraco, ele não tem reserva, ele distribui o que tem. Então a gente consegue ver isso, né, na distribuição, nessa oscilação. Então se o fundo teve um bom rendimento, ele distribui bastante. Se não teve, ele distribui o que tem. Então é normal, né? Alguns fundos eles fazem o seguinte: eles seguram um pouquinho. Teve um rendimento bom? Beleza. Vamos pegar, distribuir uma quantidade suficiente aqui. Vamos manter o restante, essa diferença aqui, como reserva. No mês seguinte, se tiver algum problema aí, a gente recebeu pouco, a gente pega dessa reserva para manter uma linearidade na distribuição dos seus rendimentos, tá? Já o OIAG não faz isso, ele pega o que tem e distribui, tá? Então é mais ou menos assim que você tem que entender que ele funciona. Este mês o fundo gerou um resultado de 13 centavos, tá? Então por isso que ele conseguiu fazer uma reservinha, né? Aí de aproximadamente 1 centavo por cota. Receita do fundo, a principal, né? São aí provenientes de CRAs e CRIs, afinal é um fundo, né, agro, voltado para o agronegócio. Então 1 milhão aí de receita. Essa renda fixa, acredito que é o caixa que o fundo tem. Como eu falei para vocês, eu não acho interessante o fundo ter um caixa desse tamanho, tá? Mas provavelmente nos próximos relatórios isso vai ser esclarecido e esse caixa também ele deve ser diluído em outros investimentos que o fundo queira fazer. Despesas do fundo, né? Como eu falei, são despesas um pouquinho altas, mas esperamos que à medida que o fundo cresça ele diminua, vamos dizer assim, essas despesas, porque senão acaba não compensando ou acaba aumentando demais o risco do fundo, tá certo? Resultado, como a gente viu, né, a média, o fundo está falando aqui, dos últimos 12 meses é 14 centavos por cota, mas como eu falei, pessoal, acho que a gente tem que ser bastante prudente nesse tipo de projeção, tá? Então acho que você pode considerar a média um pouquinho menor aí para os próximos 12 meses, tá? Não vai pensando que o fundo vai manter esses 14 centavos, pode manter, se manter, ótimo, beleza, tomara que eu esteja errado, mas a gente tem que ser prudente, tá? Eu acho que nos investimentos a gente tem que ser prudente, não vai com tanta sede ao pote, que senão você acaba, né, perdendo dinheiro, tá? Rendimentos do fundo, né? Como eu falei, a maioria são CRAs, tem uma parcela relevante aqui de renda fixa, que é o caixa do fundo, que não achei interessante isso aqui, mas
Tomara que nos próximos relatórios seja diluído. Evolução patrimonial, como eu falei para vocês, olha só, a cota, pessoal, ela oscila muito, tá? Ela oscilou bastante aí, apesar de, né, ficar entre R$ 9,00 e R$ 10,00, não, R$ 11,00, né? Então, apesar de ser pequeno o valor, mas o percentual da oscilação, ele pode ser muito grande. Olha só, nessa queda aqui, por exemplo, foi mais de 16%, tá? Então, normal, né? Você tem que só entender que é uma característica do fundo. Base de cotistas, pessoal, ela vem aumentando sistematicamente, tá? Desde que o fundo começou. Então, como eu falei para vocês, por conta desse alto dividendo, muitas pessoas estão entrando no fundo por conta disso, mas muitas não estão levando em consideração o risco, né, que o fundo tem por conta de ser um fundo pequeno, por conta, né, de muitas vezes o fundo ter uma, olha só aqui na carteira dele, ter uma participação muito grande de algum CRA, tá, em relação ao patrimônio líquido do fundo. Mas normal, né? Como eu falei, o fundo é pequeno, é só uma característica, tá? É só uma característica que você tem que levar em consideração. Distribuição da carteira, aqui não há como negar, pessoal, por setor ele é bem distribuído, tá? Aí por região também tem uma distribuição muito boa, né? Então aí questão de diversificação, o fundo é bem diversificado. Em relação aí ao vencimento, né? A gente consegue ver que são vencimentos relativamente longos, né? A gente tem aqui um período de 2 a 3 anos, mas que é uma parcela bem menos relevante aí do fundo. De maneira geral, tá tudo certo. A única coisa que eu acho que o fundo tem que fazer, né, na medida do possível, novas emissões de cotas para aumentar esse patrimônio dele e também para poder diluir mais, né, esses CRAs que ele tem na carteira, tá? Comprar mais CRIs, certo? Claro que isso o fundo já está fazendo, né, e vai fazendo aos poucos. De resto, aqui no relatório, pessoal, não tem muito o que falar. Agora, então, vamos fazer aqui as nossas contas de preço justo do fundo e também bola de neve. Lembrando sempre, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma especulação, certo? Então, vamos aqui procurar OIAG11 para ele puxar a cotação. Lembrando que essa planilha já vai estar disponível dia 30 de agosto, vai ser a data de lançamento dela. Rendimento anual, então a gente precisa dessa informação que está aqui, ó, 1,64, que foi o rendimento dos últimos 12 meses, para a gente poder ter uma noção, né, de como ele pagou. Taxa de desconto, como ele é um fundo que paga bem, pessoal, é um fundo aí que, né, 17% nos últimos 12 meses, vamos ser mais agressivo com ele. Então vamos colocar 15%, tá? Olha só, 15%, ele ainda tem um preço justo de quase R$11,00. Então, vamos tentar aumentar um pouquinho essa taxa de desconto. Aumentando para 17, ele ainda está num preço justo maior do que o preço atual. Então, realmente, pessoal, isso mostra que o fundo pagou muito nos últimos 12 meses, né? E que aparentemente está descontado. Só que essa diferença, né, que a gente consegue ver é por conta do risco do fundo, tá? Então, não vá pensando muitas vezes, ah, não, o fundo pode chegar a R$11,00, eu vou comprar. Não, é porque ele tem um risco também, né? Como tá tudo rodando certinho, tá tudo funcionando muito bem, ele acaba pagando bastante e tá tudo certo. Se por algum motivo ele tiver um problema, a cotação despenca, tá, pessoal? Não tô falando que isso vai acontecer, mas é só para você tomar esse cuidado. Bom, e vamos aqui agora rapidamente calcular a bola de neve dele, né? Para quem não sabe, bola de neve é o valor que você precisa investir nesse fundo imobiliário para poder todo mês receber uma nova cota apenas com rendimento. Então você vai precisar investir um valor X e no mês seguinte você não vai precisar investir mais nada e você vai ter uma nova cota somente com rendimento, tá? Então vamos colocar aqui o ticker dele, isso aqui é automático, olha só. O preço atual dele R$ 9,50, o último rendimento aí a gente viu que foi de 13 centavos. Você precisaria comprar então em média 74 cotas e você precisaria investir em torno de R$700. Lembrando, isso aqui é considerando o preço atual e considerando o último rendimento. Se o preço atual aumentar ou diminuir, essa conta muda e também se o rendimento mudar, essa conta obviamente muda. Mas é mais ou menos nessa média aqui, tá? De R$700, R$800 você já consegue fazer uma bola de neve com o IAG11, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Se te ajudou de alguma forma, me ajuda também. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.